Olá amiga ou amigo, é bom estar contigo mais uma vez para juntos estudarmos lições da Bíblia, quer através da Rádio Tranquilidade, quer através do canal do YouTube ou a página Facebook 2 Minutos com Ele. Eu convido-te mais uma vez a fazeres gosto na nossa página ou no nosso canal e a partilhares o link desta lição com os teus amigos. Assim estás a dar a conhecer a essas pessoas promessas de Deus. Na semana passada iniciámos um novo estudo. Um estudo que nos ajuda a compreender a aliança, o compromisso feito por Deus com a humanidade de que tudo seria restaurado à forma inicial, como antes da entrada do pecado nesta terra. Vimos como Deus criou uma terra em que tudo era bom e como criou o ser humano à sua imagem e semelhança, para governar e cuidar dessa terra, sendo aqui o seu representante. Infelizmente, as coisas não correram na perfeição, pois esse governador acabou por dar ouvidos não só à serpente, como a si próprio, esquecendo a advertência e os conselhos divinos. Deus coloca então em prática o plano B, já preparado com antecedência, para iniciar o restabelecimento da perfeição original. Esse processo começa com a promessa feita aos nossos primeiros pais, os pais da humanidade, e a promessa era de um intercessor que triunfaria e de que o originador do pecado seria destruído. Nesta lição, que tem como título a cartilha da aliança, iremos ver como ao longo da história da humanidade Deus faz sucessivas alianças com o ser humano para um rápido restabelecimento das coisas ao estado original. Mas como essas alianças vão sendo quebradas, mas sempre do mesmo lado, o lado humano. O ser humano devia ser o primeiro interessado na resolução desta situação, aceitando as condições de quem conhece todas as coisas, o Senhor Deus. É isso que diz o texto principal da nossa lição, que vem em Êxodo, capítulo 19, e no versículo 5, e nos diz assim: Portanto, se me obedecerem em tudo e forem fiéis à minha aliança, serão o meu povo preferido entre todos os povos, pois toda a terra me pertence. Antes de falarmos sobre algumas alianças, é importante nós definirmos o que significa a palavra aliança. A maioria de nós já ouviu esta palavra. Muitos olhamos para o nosso dedo e vemos uma aliança, que é símbolo de uma aliança. Neste caso, uma aliança feita entre marido e mulher ou entre mulher e marido. A palavra aliança pode ter como sinónimos as palavras tratado, contrato ou ainda união. Por exemplo, a União Europeia é uma aliança. A NATO é uma aliança ou um tratado, entre muitos outros tratados políticos entre países. Toda aliança, ou tratado ou contrato, tem pelo menos duas partes, havendo alianças, como no caso da União Europeia, que tem 27 partes, ou, no caso da NATO, tem 30 países como membros, ou 30 partes. Quando se cria uma aliança, ou um tratado, ou uma união, ela tem sempre em mente um determinado objetivo, que pode ser relações mais fáceis entre os países, ou união em termos de defesa, em caso de guerra, ou ainda a simples união de duas pessoas que buscam a felicidade mútua. Para que uma aliança se formalize, é feito um contrato, onde se estabelecem os objetivos dessa aliança, as contrapartidas da mesma, as obrigações das partes e, em última análise, as penalizações pelo não cumprimento das obrigações. Um outro aspecto das alianças ou contratos é a possibilidade que existe de os mesmos sofrerem ajustes ou haverem alterações dos contratantes, a saída de uns por razões várias, a entrada de novos contratantes ou ainda a cedência da posição no contrato. Podemos dizer que o primeiro contrato que existiu foi o feito por Deus com o ser humano logo após a sua criação. Nesse contrato ou aliança, Deus colocava à disposição do ser humano tudo o que existia no planeta, acabado de criar, e o ser humano aceitava cuidar dele e usufruir dele. Nesse contrato havia uma cláusula, que nós podemos chamar de cláusula resolutiva, onde se estipulava que, em caso de inobservância dessa cláusula, todo o contrato seria anulado
sofrendo a parte inobservante uma penalidade. E foi isso que aconteceu quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O contrato foi quebrado e eles sofreram a penalização prevista nesse mesmo contrato, a perda da vida eterna. Deus estabelece então um novo contrato. Aqui não é possível fazer um simples aditamento ao contrato inicial, pois as condições alteraram-se drasticamente. Há necessidade de fazer um novo contrato. Assim, no mesmo dia em que o homem quebra este contrato inicial, Deus propõe um novo contrato ou uma nova aliança, não só para a fruição do planeta Terra, mas também tendo em vista o restabelecimento do estado original do ser humano. Assim, esse contrato tem como contratantes Deus e a humanidade, como objetivo o restabelecimento do homem ao estado inicial, um estado sem pecado, e como meio para a concretização do contrato, a aceitação do sacrifício de Jesus e a obediência aos termos estabelecidos por Deus, tendo em vista o bem-estar dos seres humanos na sua relação não só com Ele, mas também entre si. Embora essa aliança tenha tido como partes ou contratantes intervenientes nela, sempre os mesmos, Deus de um lado e o ser humano de outro, ela foi ao longo da história da humanidade sendo reforçada em função das circunstâncias e tendo sempre como objetivo ajudar o ser humano a alcançar o objetivo básico desse contrato. É isso que acontece antes do dilúvio, quando Deus reforça a aliança com Noé, prometendo que este e a sua família seriam salvos da destruição iminente desde que construíssem a arca e dessem a conhecer à humanidade do seu tempo o que iria acontecer, tendo eles a possibilidade de se salvarem também. Vemos isso em Gênesis no capítulo 6 e no versículo 18, que nos diz: "Mas contigo farei um pacto de aliança. Deves entrar na arca, tu e os teus filhos, a tua mulher e as dos teus filhos." Como disse, a aliança feita no Jardim do Éden tinha em vista a salvação da humanidade. E esta aliança feita com Noé é um reforçar dessa mesma aliança. E nela, Deus faz ainda uma promessa. Anos mais tarde, Deus volta a fazer nova aliança, no mesmo sentido da feita com Noé, mas agora com Abraão. Esta nova aliança tem como objetivo levar a mensagem da salvação a todo o mundo, não só através do exemplo dos seus descendentes, que deviam ser uma luz para todos os povos, mas ainda falarem disso aos povos. É isso que Deus está a dizer quando diz a Abraão em Gênesis no capítulo 12 e no versículo 3. "Hei de abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E através de ti serão abençoados todos os povos do mundo." Abraão e a sua descendência tinham como responsabilidade neste novo contrato dar a conhecer ao mundo inteiro o plano da salvação, tanto pela palavra como pelo seu modo de vida. Como disse logo no início, tem havido por parte do contratante ser humano um sucessivo incumprimento ou cumprimento parcial do contrato inicial. Daí a necessidade de Deus em fazer novos contratos ou alianças que reforcem esse contrato. É isso que Deus faz com a descendência de Abraão no caminho entre o Egito e Canaã. Eles tinham nos últimos 400 anos sofrido na pele as consequências do afastamento de Deus e da inobservância do contrato. Nessa nova aliança, Deus reforça não só as promessas decorrentes da obediência, mas também as cláusulas contidas nos contratos anteriores. Ser seus representantes nesta terra e serem pregoeiros desse plano da salvação. Em Êxodo, no capítulo 19, nos versículos 5 e 6, o versículo 5 já vimos lá atrás, mas diz assim: "Portanto, se me obedecerem em tudo e forem fiéis à minha aliança, serão o meu povo preferido entre todos os povos, pois toda a terra me pertence." E depois no versículo 6 continua: "Serão para mim um reino de sacerdotes e um povo consagrado. É isto que deves transmitir aos israelitas." Estas são promessas semelhantes às das duas alianças anteriores e com a responsabilidade de executarem a mesma missão, serem pregoeiros.
As mesmas condições estão também subjacentes à aliança feita com os cativos que retornam do exílio em Babilônia centenas de anos mais tarde. Em Jeremias, no capítulo 31 e nos versículos 33 e 34, nós lemos assim: a nova aliança que nessa altura farei com o povo de Israel será assim. Vou gravar a minha lei dentro deles, vou escrevê-la nos seus corações, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Palavra do Senhor. E depois no versículo 34, ninguém terá de ensinar aos outros a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno até ao maior. Perdoarei os seus pecados e não mais me lembrarei das suas más ações. Todas as alianças que nós vimos são reforçar da aliança do Jardim do Éden, e todas elas têm um objetivo comum: o restabelecer do ser humano ao seu estado original através da aceitação do sacrifício de Jesus. Amigo, esta aliança envolve-me a mim e a ti. Foi feita por tua causa e por minha causa. Tem a ver com a minha salvação e a tua salvação. Deus pede-me assim e pede-te a ti que sejamos transmissores dessa aliança aos outros que estão ao nosso redor. Nas próximas lições nós iremos ver novos detalhes destas alianças que vimos nesta lição, e ao longo destes 3 meses iremos ver outros aspectos dessas promessas, dessas alianças, e como esta aliança é continuamente reforçada por novos elementos e por novos intervenientes. Assim eu convido-te a acompanhar-nos ao longo destas 12 semanas para nós podermos ver os elementos desta promessa e desta aliança feita por Deus. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por estas promessas, obrigado por esta promessa de restauração. Obrigado pelo sacrifício de Jesus por cada um de nós e obrigado porque nos trazes à memória todas estas coisas através da tua palavra. Ajuda cada amigo, ajuda cada amiga a compreender isso também e a levar isso também aos outros. Em nome de Jesus agradecemos e pedimos isto. Amém. Um abraço e a semana que vem encontramos-nos aqui novamente para estudar mais uma lição que tem como título Todas as Gerações Futuras. Um abraço e até lá.